Bom, boa noite a todos presentes aqui nessa aula no dia 23 de novembro de 2023. Para quem vai assistir a gravação, essa é a nossa segunda aula da segunda turma, da turma de quinta-feira. Lembra que você que está assistindo a aula gravada, você também tem acesso à aula da primeira turma, de ontem, o mesmo conteúdo, mas com demandas diferentes, questões um pouco que podem ir para outro rumo, dependendo do que seja. Noite, Lincoln. Espero que seja tudo bem com você. Gente, talvez eu vou ter que parar aqui a aula. Talvez, que eu estou esperando um delivery de uma farmácia. Já faz muito tempo. E faz muito tempo, literalmente muito tempo, assim. Início da tarde, por exemplo. Então, e aí, quando chegar e o cara vai coisar, eu dou uma pausazinha, um tempinho aqui, rapidamente, só para eu pegar lá. Tudo certo com algumas coisas. Tirando os problemas, vai tudo bem. Hum, Deixa eu já ajeitar as coisas aqui para a gente começar. A gente não. Olha, ontem a gente teve uma discussão muito legal no início da aula sobre o processo de estudos, o que ler, como ler e tal. Foi muito legal. Vocês estão assistindo essa aula aqui, quiserem depois dar uma olhada lá, foram as primeiras meia horas. Meia hora. Professor, qual a sua opinião sobre o livro Exegese para Quê, do Gordon Fee? Ele é relevante ainda hoje? Tem muitos erros? Não, é muito bom. Esse livro é uma palestra do Gordon no Regent College, há muito tempo atrás, que virou esse livro. E, para mim, é uma inspiração esse livro, porque ele mostra que o exegeta não precisa ser uma pessoa fria, gélida. Então, vale a pena. Boa noite, boa noite. Você indica o box Introdução ao Novo Testamento do Craig Bumblick? Hum, tô pensando aqui qual é em português a opção. Bom, indico, é um livro, são livros bons. Eu ainda prefiro o do Carson e do Douglas Moore ainda, da introdução ao Novo Testamento deles, do que do Bloomberg. Eu gosto do Bloomberg, assim, acho que eu não gosto muito da forma que ele coloca algumas coisas. Mas é um erudito, né? Um erudito aí que vale a pena ter o livro, mas em termos de prioridade, eu acho que do introdução do Douglas e do Carson, acho que são melhores. Ahn, Bom, gente, eu vou colocar aqui na tela o Logos com a Bíblia e vocês vão acompanhando aí o material, porque eu coloquei muito mais coisas no material que eu não vou ter tempo de parar para a aula aqui, porque didaticamente fica ruim. Vai ficar muita coisa e a gente não parece que não vai para lugar nenhum, isso é estranho. E aí eu coloquei no material de vocês. Então, o material também é um ambiente de pesquisa para depois da aula, para você vai observar que eu coloco bem mais perspectivas lá e etc. Por enquanto, eu queria manter esse capítulo, esses dois, lendo o texto com vocês para que a gente não se perca, tá bom? É, aqui uma pergunta: como tratar coração sobre perdoar no ministério? Você teria uma indicação para ler, para perdoar no ministério? Ah, eu acho que o livro Humildade, a Verdadeira Grandeza, do C.J. Mahoney, é um livro pequeno, deve estar custando aí, não sei nem se estão lançando ainda esse livro, né? Mas é um livro, é tipo um livreto. Aí você pergunta, por que um livro sobre humildade? Porque perdão tem tudo a ver com humildade. É, qual livro o senhor indica para aprofundar mais sobre a teologia carismática, não necessariamente a pentecostal? A carismática
o livro dos Sandstorms, eu acho um livro de uma pessoa que é da terceira onda, que é muito equilibrado, vale a pena. Os dons espirituais. Tava lendo o Gorman, você acha que a ideia de cruciformidade faz muito sentido, faz muito sentido. Eu só não tenho certeza disso com relação ao final, a ideia dele, de que nós vamos nos tornar um com Jesus, assim, de forma mística, né? Eu não tenho certeza disso. É, peraí. Deixa eu ver se tá tudo ok. Deixa eu ver se tá tudo ok. Bom, vamos lá, vamos ser objetivo aqui, né? Peraí, tá abrindo aqui. Gordon Fee é o maior teólogo de 1 Coríntios. É. Não que por ser o maior, não significa que eu concordo com tudo que o Gordon escreve, né? Obviamente. Mas não dá para negar quem ele é, né? Quem o Gordon é. Não é impossível. Impossível. Pastor, o senhor já leu a sistemática do César Moisés? Não, nunca li. Já vi, já, mas nunca li. Então eu não recomendo coisa que eu não li. Bom, dito tudo isso, vamos começar aqui. Eu vou espelhar o Logos aqui. Não, o chat já estava aqui. Beleza. Sobre a revisão, não vou parar muito para fazer uma revisão sobre a primeira aula. E aí eu conto com vocês, dando uma olhadinha no início da aula passada, tá? Bom, vamos aqui botar a 1 Coríntios. Eu vou estar usando a NVI, por uma escolha consciente. Talvez no 7 a gente use a ARA, tá? Na aula passada você disse sobre a importância do verbo perfeito. Pode indicar algum material sobre isso? João, é muito difícil ter ainda em português. Você pode procurar minha monografia, Aspecto Verbal no Novo Testamento, Guilherme Nunes, tem pelo Google. Ou então o meu blog de linguística, você bota Aspecto Verbal Guilherme Nunes Linguística, vai aparecer lá no Google. Eu fui em um evento da Assembleia de Deus e lá tinha uma biblioteca da CPAD, tinha 3 livros do Gordon, mas ninguém o conhecia, nem os pastores. Não conhecia o Gordon Fee, ser pentecostal. Você tá quase para ser um pecado venial, assim, do tipo de precisar de purgatório. Brincando, mas a gente tira o corte disso, hein? Eu preciso parar de falar essas coisas fora de contexto. Pode prejudicar-me. Gente, vamos orar para a gente começar nossa aula. Então, eu vou estar aqui usando a NV, eu já falei isso. E aí vocês vão acompanhando o material de vocês. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez abrir tua palavra, nos encontrar com o teu texto, inspirado pelo teu espírito, e também conversarmos com Paulo, com o seu coração, com as suas preocupações. Nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração apropriado para nos aproximar desse texto. Em nome de Cristo, amém. Bom, nós vimos que a grande questão de Paulo em 1 Coríntios, o tema é que a igreja estava se acabando, estava toda dividida, a igreja estava esfarelando. E Paulo identifica que o motivo disso é que a igreja estava abraçando a sabedoria do mundo, a forma de viver do mundo, as prioridades do mundo. E essa sabedoria do mundo estava produzindo neles um certo orgulho, que estava impedindo eles de abraçar a sabedoria da cruz. Então, Paulo, ele tem vários problemas para tratar, vários problemas, são problemas seríssimos, mas como eu falei para vocês, Paulo não se coloca como alguém que vai apagar incêndio. Ele se coloca como alguém que vai para trás desses problemas ou para dentro da terra para lançar um fundamento para depois começar a tratar esses problemas. E aí ele identifica então no início, olha, a sabedoria do mundo está produzindo divisão entre vocês. E essa divisão não é boa, porque está fragmentando vocês. E aí, em termos de ministério pastoral, é muito importante a gente notar isso, de que sem uma unidade apropriada, problemas não são resolvidos. Problemas, eles são colocados para debaixo do tapete, eles são supostamente resolvidos, mas não são resolvidos.
Então, isso em todo o âmbito, seja ele familiar, seja o que for. Se a gente estiver preocupado só em resolver o problema e não em entender o nosso estado de espírito diante desse problema com relação ao outro envolvido, a gente pode simplesmente não resolver e ele vai vir à tona novamente depois. Por isso que Paulo ele vai tratar primeiro o problema da divisão do abraçar a sabedoria errada por orgulho. Então, três coisas. A igreja se fragmentou, eles estavam abraçando uma sabedoria do mundo que estava alimentando neles o orgulho que estava causando a fragmentação. A fragmentação estava sendo alimentada pela sabedoria do mundo, que estava produzindo orgulho, e aí o ciclo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então não tem como a gente lidar com problemas numa comunidade sem antes entender se existe uma unidade apropriada para tratar esse problema. Tá? De forma muito prática, um vai ter uma opinião, o outro vai ter outra, e às vezes a opinião de um com o outro é só porque um não gosta do outro, como a gente falou na aula passada. E aí ninguém vai chegar a lugar nenhum, porque não tem a unidade apropriada. Bom, então nós já identificamos o tema. O tema é divisão, um caminho da divisão para a reconciliação da comunidade. Nós identificamos o clímax, que é abraçar a sabedoria da cruz para que isso seja resolvido, porque somente a sabedoria da cruz vai gerar ou vai tratar esse orgulho que estava causando a divisão. Então, em todo problema, em toda crise, conflitos que se estão se agravando, a identificação do coração orgulhoso é muito importante, porque esse coração orgulhoso revela os compromissos do coração dessa pessoa. E se os compromissos do coração dessa pessoa não for um amor pela unidade em primeiro lugar, o problema nunca vai ser resolvido. O problema nunca vai ser resolvido. Então, dizendo de outra forma, vocês podem depois dar uma olhadinha na aula de ontem, porque a gente tratou outros pontos, mas dizendo de outra forma, o orgulho, quando impera no coração, ele gera uma espécie na verdade, ele prejudica a comunhão, porque ele só se preocupa consigo mesmo, tá? E é isso que a gente vai ver a partir do 5. Então, no 5 a gente tem Paulo tratando o primeiro problema. E a gente já viu que ele já falou sobre a sabedoria da cruz, a gente viu que ele já falou sobre a sabedoria do mundo, sobre abraçar e tal. Beleza. Só que agora ele vai começar o primeiro problema. E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que que ele começa por esse problema? Então, quando você estiver lendo Paulo, a minha dica é essa. Você tem que perguntar por que ele começou por aqui e não por ali. Por esse e não pelo outro, tá? Então, você tem que entender que exegese, como eu gosto de definir, é, na verdade, uma espécie de investigação. E na investigação, a gente tem uma primeira atitude, que é: por que que aquilo que nós estamos vendo é isso e não outra coisa? Então, por que que a gente está vendo Paulo começar por esse problema específico e não por outro problema? E aí, alguns comentaristas vão dar algumas soluções, né? Como Gordon, por exemplo, que vai dizer que a solução é de que esse era o pior problema, era o problema mais grave. Eu entendo a ideia dele, eu entendo que ele que pode ser isso, mas eu não acho que o primeiro problema ser esse é porque ele é o mais grave. Eu acho que todos eram graves, tá? E aí, o ponto é, me parece que ele começa por esse problema da imoralidade entre os coríntios, porque esse problema revela uma outra coisa, o orgulho. Então, se a sabedoria do mundo estava gerando orgulho, que estava trazendo divisão, Paulo começa por um problema e ele começa porque ele quer atacar inicialmente o orgulho da comunidade. Então, de novo, gente, olha, é muito fácil a gente dar uma listinha e dizer assim, olha, tem um problema? Faça isso, isso, isso para a gente resolver rápido. Só que Paulo é pastor, então ele está pensando um pouco anterior, ele está dizendo, peraí, eu vou aproveitar esse problema para tratar o pior problema.
Então, todo conflito é uma oportunidade de crescimento, desde que, desde que você não passe apenas uma listinha do que a pessoa tem que fazer para resolver, desde que você não seja simplista. Então, de novo, todo conflito é uma oportunidade para maturidade ou para piorar a imaturidade de alguém. Quando existe um grande conflito que eu não foco na raiz do problema, mas só em resolver a superfície do problema, geralmente esse problema supostamente resolvido alimentou mais a imaturidade dos envolvidos do que os fizeram crescer. Então, quando eu não atinjo a raiz do problema, eu alimento imaturidade e não maturidade. Que é o que Paulo vai fazer aqui, ó. Paulo vai atingir o orgulho dos coríntios, porque esse era o real problema. Esse era o real problema. Quando eu ia resolver alguns problemas no ministério, geralmente quando eu conversava com a pessoa, eu eu a escutava, e eu começava a identificar vários focos de orgulho assim. E quando a gente começa a mexer no orgulho das pessoas, isso é bem perigoso, porque isso vai mexe mesmo com o ego da pessoa. E a pessoa vai se sentir injustiçada, porque você, em vez de estar resolvendo o problema, você está querendo mostrar certos, como alguns diziam, falhas de caráter neles. Mas não é isso. É porque quando um pastor escuta um problema, ele está atrás de cuidar do seu coração, antes de tudo. E aqui é que está o coração de Paulo. Então, observa aqui no texto de 1 Coríntios 5, essas palavras em vermelho. Essas palavras em vermelho aqui é o que eu falei na aula passada sobre como a língua grega faz algumas coisas para chamar a atenção do leitor. E aqui no meu Logos eu programei para que toda vez que o grego queira chamar a atenção, fique em vermelho. Então eu tenho um capítulo 5 aqui, eu tenho orgulhosos em vermelho, tá? Eu tenho condenei, dentro de um contexto de orgulho, de novo, né? É, um, condenei, e o outro, sabem, sabem, sabem. Então você tem orgulhosos, condenei aquele que fez isso, e vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então, olha o que está acontecendo aqui. Paulo chama atenção para o orgulho, ele mostra que esse orgulho está impedindo deles verem que as coisas estão erradas, de forma que o próprio Paulo já está condenando essa ação, mas eles não estão fazendo nada. E eles até sabem alguma coisa, mas eles não estão tomando a atitude do que deve ser feito. Então, isso é muito crucial. Por quê? Porque Paulo está identificando que o orgulho está cegando para os problemas da comunidade. Por isso que ele é tão terrível. Porque o orgulho foca no ego, ferido ou não, e esquece dos problemas comunitários. E não consegue ver a gravidade dos problemas comunitários, porque está tão cheio de si, está tão preocupado consigo mesmo, que não consegue ver os problemas, que aquilo tá, os problemas na comunidade, as coisas que estão dando problema na comunidade. E aí é muito interessante, porque eles sabem do que Paulo está falando, por isso que Paulo diz, você não sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? E aí ele vai falar um pouco do Cordeiro Pascual e tal, ele vai falar da... Então é como se os coríntios soubessem, mas que por conta do orgulho, esse saber não fosse colocado em prática, porque o orgulho estava cegando. Então, muitas vezes, o problema das pessoas não vai ser a falta de conhecimento, não vai ser a falta de conhecimento, mas vai ser o orgulho. Eles vão até saber, tá? Vão até saber, mas o orgulho vai impedir que seja colocado em prática. É por isso que começar atingindo o orgulho é o caminho inicial de Paulo. Por quê? Porque mesmo que ele diga o que eles tenham que fazer, eles não vão conseguir fazer. Porque só o conhecimento não é suficiente, porque o orgulho impede da prática acontecer, tá? Foi como eu falei ontem. Às vezes as pessoas querem saber a verdade para ferir e não a verdade para edificar. Então, quando a gente está num conflito, ou quando a gente não está nesse conflito, mas está ali na igreja e alguém chega para nós dizendo:
olha, eu queria te pedir um conselho para que, porque está acontecendo isso com meu, com fulano, e fulano tá agindo assim, assim, eu queria saber o que que você acha disso. Muitas vezes, esse tipo de pessoa não está procurando amar o outro irmão. Está procurando alguma espada chamada verdade para ela pegar e ferir a outra pessoa. Porque ela até sabe das coisas, mas ela vai pegar esse saber e, por conta do orgulho, vai ferir. É por isso que, se a gente começa a resolver problemas pelos problemas e não pela base, a gente vai estar construindo uma comunidade perigosa. Por quê? Porque, de novo, não tem uma base que sustente ela, de fato, amadurecendo. Hum. Qual é a única coisa que consegue atingir o nosso orgulho? É a sabedoria da cruz. É por isso que a sabedoria da cruz é a solução. Não adianta a gente dizer você está sendo orgulhoso. Não adianta a gente dizer isso é orgulho. A gente precisa colocar a sabedoria da cruz em jogo, porque é ela e é o poder do evangelho que vai tratar o orgulho. O orgulho é um mal tão grande que só o poder do Cristo crucificado consegue tratar ele. É por isso que é necessário se encher de, uh, de evangelho. É por isso que é necessário que uma igreja se encha de evangelho. Porque o evangelho vai tratar o orgulho que divide e o orgulho que tenta escapar da cruz para abraçar outra sabedoria para justificar os seus erros. E aí, dito isso, então, Paulo vai começar pelo problema da imoralidade sexual, mas, de novo, o foco é atingir o orgulho deles. O orgulho que estava cegando eles para problemas dentro da comunidade, tá? Então vamos lá. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Então perceba, Paulo está dizendo, está acontecendo algo em vocês que nem lá fora acontece, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão cheios, inchados. Vocês estão. A ideia de orgulho aqui é a ideia de inchado, é uma ideia de cheio. É como se não tivesse espaço para nada além do ego deles, para nada além deles mesmos. Então, eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo na comunidade, não estavam nem aí para identificar isso como um problema grave, e a cegueira do orgulho estava tão grande que nem entre os pagãos acontecia o que estava acontecendo dentro dos coríntios, tá? Ali dentro. E Paulo diz: não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então vamos lá. Com relação a esse que estava possuindo a mulher de seu pai, a gente pode dizer, por exemplo, que talvez seria não a sua mãe, mas em termos biológicos, mas a sua madrasta, porque o termo seria possuir a mulher de seu pai. Então possivelmente pode ser madrasta. A questão é, o pai estava vivo ou o pai já tinha morrido? O Gordon, por exemplo, defende que o pai provavelmente já tinha morrido. É, outros acreditam que ele estava vivo, tá? Outros acreditam que ele estava vivo e estava consentindo com um filho dormindo com a sua mulher, uma espécie de casamento poligâmico dentro aí da comunidade, uma coisa assim bem. A gente vai ver um pouco de por que isso estava acontecendo já já no 6. Mas a ideia é que me parece, eu não acho que o pai estava morto, como Gordon admite. Eu acho que como Paulo coloca a coisa de uma forma tão trágica, por exemplo, não ocorre nem entre os pagãos. Eu acredito, porque o que não ocorre entre os pagãos? A poligamia, onde pai e filho dormem com a mãe, por exemplo. Isso era um absurdo para a lei romana, mas isso só era um absurdo se o pai estivesse vivo. Então, a meu ver, o pai estava vivo, o filho dele estava dormindo com a sua madrasta, e os coríntios não estavam nem aí para isso. Então olha que coisa. O orgulho nos cega para ver coisas terríveis ao nosso redor. A gente não consegue ver coisas terríveis ao nosso redor quando a gente só se preocupa com nós mesmos. E ele diz: não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? E aí perceba que Paulo diz: não deviam, porém, estar cheios de tristeza. Você percebe Paulo como pastor,
direcionando as emoções dos coríntios. Essa atitude aí deveria ser uma atitude de tristeza. Deveria ser uma atitude que estivesse causando luto entre vocês. E não orgulho, e não altivez, e não achando que está tudo bem, e não achando que o mais importante é que você está bem e não importa a comunidade. Isso é importante porque, às vezes, o pastor ele vai ter que tratar um problema dando as emoções apropriadas para a comunidade sobre aquele problema. Então, por exemplo, eu não tenho problema com finais de culto felizes. Acho que culto pode ser muito feliz no final. Mas às vezes a pregação é tão pesada, tão assim, o texto vai por uma direção tão exortativa, aí no final fica todo mundo cantando, visitante, seja bem-vindo, quebrando completamente o clima e quebrando completamente a tristeza apropriada que aquela pregação requeriu. É como se tivesse assim, não, não tem espaço para tristeza, não. Peraí, vamos ficar. Não, todo mundo vem aqui para se sentir bem, para estar todo mundo bem. Então, às vezes, eu já preguei em lugares, em congressos, que eu sabia, quando eu cheguei na igreja, que eu vi a igreja, há algum tempo atrás, uns 4, 3 anos atrás, eu chegava na igreja para pregar, eu já observava algumas questões, alguns problemas, e já olhava para o texto que eu ia pregar, eu disse, bom, a coisa vai ser pesada aqui hoje. E quando terminava, eu sentia que a igreja tinha sentido o peso do texto, mas geralmente ninguém estava nem aí, chegava outra pessoa e começava a fazer um bocado de coisa na igreja para poder tirar aquela sensação pesada o máximo possível que a pregação gerou, sendo que aquela sensação, aquele sentimento, é o sentimento que a palavra leva a comunidade a ter, porque é o sentimento apropriado para lidar com certas questões. Então, às vezes, se uma igreja não tem espaço para a tristeza comunitária, ela não vai ter espaço para tratar problemas de fato. Porque tem certos problemas que é pela tristeza comunitária que a coisa vai ser resolvida direito. Por isso que Paulo diz: vocês estão cheios de si, mas a comunidade deveria estar completamente triste com o que está acontecendo. Eu já experimentei na minha ex-comunidade muito isso, de coisas que aconteciam, e aí terminava o culto, terminava uma assembleia, terminava uma reunião, e a gente sabia que a gente estava triste, não estava feliz pelo que estava acontecendo. E eu, como pastor, não podia impedir essa tristeza. Eu tinha que deixar essa tristeza, porque ela era boa para a comunidade. Você quase não vai escutar por aí dizendo que tristeza é bom para a comunidade. Por quê? Porque está todo mundo preocupado só com alegria superficial e não maturidade enraizada no evangelho verdadeiro. É possível aplicar a disciplina da excomunhão hoje diante dos problemas que possamos enfrentar com a justiça? Já já a gente... Boa pergunta, Felipe. Vamos ver isso já já. Bom, aí ele diz: vocês deveriam expulsar da comunhão aquele que fez isso. Vocês deveriam tirar eles daí. Vocês não deveriam ter eles com você, esse cara com vocês. Essa seria a atitude apropriada para isso. Só que sem a tristeza, expulsar. Eu vou colocar assim para vocês, ó. Se ao expulsar alguém, uma comunidade está mais com raiva do que triste, tem algo errado nessa expulsão, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas expulsões de membresia que as pessoas estão mais com raiva do que triste com a situação. Elas estão tomando atitudes mais raivosas, violentas, do que triste com tudo que está acontecendo. Eu, como pastor daqueles que eu expulsei da comunidade, nunca eu fiz isso com alegria. Nunca eu fiz isso, tipo assim, não era raiva que eu sentia tristeza por ter que fazer aquilo. Então, por isso que Paulo diz: olha, vocês deveriam estar sim tristes e expulsar. Veja, olha Paulo, o pastor Paulo não está só lidando com a atitude que os coríntios deveriam ter, expulsa, mas com o sentimento apropriado para essa expulsão. Fiquem tristes com isso. Então, somente o evangelho da cruz, que mata o orgulho, que vai matando o orgulho, é que consegue mostrar a verdadeira natureza de uma situação para que o sentimento apropriado daquela situação seja assim criado, para que a atitude seja uma atitude correta e sábia.
Lembrem, a sabedoria não é só sobre o que eu devo fazer, mas sobre qual emoção apropriada eu devo ter naquilo que eu vou fazer. Então, às vezes, por que que o senhor foi mais brando com fulano e não com ciclano? Porque naquela situação a sabedoria me exigia ser mais brando, mas naquela outra não. Então, não é só sobre saber a verdade, é saber a emoção apropriada para aplicar aquela verdade. Então, aí, Paulo começa, né? Não deveriam, porém, estar tristes. Aí ele diz: apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. Em espírito aqui pode ser um termo, uma expressão idiomática no grego para em concordância, em uma só mente, em um só pensamento. Se eu tivesse aí, embora eu não esteja aí, mas eu já condenei, que era para ser a atitude de vocês. Vocês não estão tendo a atitude que deveriam ter, porque o orgulho está cegando vocês para tomar essa atitude. E aí ele diz o seguinte: quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, e estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás. Perceba que Paulo aqui está falando do seguinte: quando vocês estiverem reunidos. Então, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, quando você. Essa fragmentação está destruindo a comunidade. De forma que essa comunidade fragmentada está perdendo o privilégio de experimentar o poder do Senhor Jesus Cristo quando vocês estão unidos. Então, se no orgulho a comunidade se quebra, na humildade que une, ela experimenta o poder de Jesus. E aí ele vai dizer, olha, o poder do Senhor Jesus Cristo, tá? Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído. Bom, perceba mais uma vez que quando ele diz que quando vocês estão reunidos, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo vai estar lá, é muito interessante, porque mostra que Paulo não é só sobre ir à igreja, tá? Não é só sobre ir à igreja. Acho que o Gordon é que fala, ele falou numa aula dele lá no Regent College, né? Que o pior problema do nosso século é que as pessoas estão indo para a igreja e não estão se reunindo como igreja. Porque quando você se reúne como igreja, algumas atitudes de igreja precisam ser tomadas. Mas se você vai só para a igreja, nesse sentido, sem preocupação nenhuma com a igreja, com o que está acontecendo, você não está, de fato, tendo comunhão genuína ou se interessando pelo corpo. Bom, aí ele diz o seguinte: entregue esse homem a Satanás. Aqui a ideia é o seguinte, gente: quando Paulo fala para expulsar da comunhão, é como se ele estivesse colocando um lado de uma moeda, tá? O lado de uma moeda. O outro lado, se um lado é expulsão, o outro é entregar a Satanás. Então, o que é entregar a Satanás? É tirar da comunidade. Então, uma pessoa, quando ela sai da comunidade, é apartada da comunidade, ela está entregue ao poder de Satanás. Na comunidade, ela experimenta o poder do Senhor Jesus Cristo. Fora dali, ela não tem mais essa proteção. Perceba, não tem nada a ver com cobertura espiritual. Cobertura espiritual é um líder que quer, que diz que você sair de lá, mesmo com todos os erros e loucuras que ele ensina, ele diz que você vai ser amaldiçoado. Isso é outra coisa. Aqui a gente não está falando de cobertura espiritual de líderes, aqui é da igreja, de uma comunidade. Quando se sai expulso de uma comunidade, e obviamente por razões corretas, essa pessoa está sem a proteção do corpo de Cristo. Ela foi entregue a Satanás. Perceba, não é estar sem igreja, é ter sido expulso por um pecado não arrependido da comunidade. Essa pessoa, quando é expulsa pelo pecado não arrependido, essa pessoa é entregue a Satanás. Como rebanho e Satanás é o leão, exatamente. E aí, esse entregar a Satanás aqui, você vai ver que no material eu coloquei diversas opções. Mas perceba que ele diz: para que o corpo ou a carne seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do juízo. É difícil entender um pouco esse texto. Esse parece ser um termo de magia do primeiro século, mas a gente não tem como fechar. Mas a ideia é que, ao sair da comunidade,
Satanás pode fazer alguma coisa com essa pessoa, seja por meio de uma doença, seja por meio de sei lá do que for, em que talvez no seu leito de morte essa pessoa se arrependa e aí morra, e no dia do Senhor a gente sabe que ela se arrependeu no leito de morte e foi salva, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte: Paulo está dizendo, tire esse homem do meio de vocês, para que Satanás faça o trabalho dele, que é destruir essa pessoa. Só que existe uma esperança. Talvez nessa destruição de Satanás, ele possa se converter, ele possa se arrepender. Então, manter um pecador não arrependido na comunidade não é amá-lo, é impedir que Satanás faça o seu trabalho. Então, se você quer amar uma pessoa que não está se arrependendo pelo seu pecado, que está orgulhosa pelo pecado, não é dizendo, vamos deixar aqui porque é melhor aqui no nosso meio. Não, 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 não é melhor no nosso meio. Primeiro que você está impedindo de um possível arrependimento dessa pessoa, segundo Paulo. Segundo, você está colocando a comunidade em risco. É por isso que Paulo vai dizer: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, levedada, ser perdida para aquilo que ela foi feita para ser. Então, quando uma comunidade não tem disciplina, não se preocupa com isso, essa comunidade ela vai se acabar. Possivelmente vai ser apenas uma ONG de pessoas legais reunidas e não mais uma igreja, porque uma verdadeira igreja ama também expulsando pessoas não arrependidas. E eu dizia muito isso para as pessoas que eu ia expulsar da comunidade, que eu ia levar para a assembleia, para a igreja tomar a, a, a atitude, né, lá de expulsar. E eu dizia assim, eu estou fazendo isso pelo amor à comunidade. Não é porque eu odeio você. É porque, antes de tudo, eu amo a minha igreja. E entre perder a igreja e ter você, eu prefiro perder você e ter a igreja. Porque eu não vou deixar pessoas não arrependidas aqui dentro, fazendo com que a minha comunidade esteja em risco. Tá? Então, é, amar alguém é expulsar essa pessoa também quando ela não se mostra arrependida. Só que esse processo de expulsão, gente, não é simples. Ele é um processo complexo que vai exigir muita calma. Não é simplesmente, a pessoa não se arrependeu, vamos expulsar. É todo um processo que para uns vai ter mais tempo, para outros não, para outros vai insistir mais, para outros não. A grande questão aqui é que a gente está lidando com um pecado não arrependido, uma prática contínua e com orgulho de alguém que parece não querer deixar. Fica claro pela sua atitude que essa pessoa não quer deixar esse pecado, tá? E aí a pergunta do Felipe foi: é possível aplicar a disciplina na excomunhão hoje diante de problemas que possamos enfrentar com a justiça? Olha, eu entendo que no Brasil tem isso acontecendo, né? Tem um pastor aí que foi expulso pela comunidade, entrou na justiça e tá lá, depois de ter adulterado e tudo. Mas são casos que a igreja ela precisa, antes de tudo, lidar com questões jurídicas no seu estatuto e se proteger juridicamente. Mas independente se não conseguir, ela precisa aplicar a disciplina. Independente se está protegido ou não juridicamente, precisa aplicar a disciplina. É por isso que é importante, Felipe, uma igreja cuidar do seu estatuto. Então, eu sabia que se eu fosse expulsar alguém da comunidade, a pessoa, ela, sendo esperta, ela ia atrás do estatuto para saber se eu fiz todo o processo direito. Por quê? Porque diante da justiça, essa pessoa só pode usar o estatuto da igreja. Então, tem igreja como essa que deu errado a expulsão e a pessoa entrou na justiça e ganhou porque não seguiu o estatuto. Porque se tivesse seguido o estatuto, conseguiria na justiça dizer: não, a gente agiu como está no estatuto, que está aqui protegido por lei, o nosso regime interno. Então, é necessário ter essa proteção jurídica num bom estatuto para que as coisas aconteçam direito quando for praticar a disciplina, mas tem que ser feita. Eu nunca vi esse tipo de disciplina na prática, só vejo ficar de banco. Então, se a pessoa se arrependeu, beleza, é algum líder, é alguém que está na frente de alguma coisa, dá pausa, ou então tira, vai para um discipulado, ajuda, fica perto, tá?
Se a pessoa não está arrependida, faz todo o processo de Mateus 18. Tem testemunhas que viu o pecado? Tem duas testemunhas que viu o erro. Então, pronto, chama as duas testemunhas. Tá aqui, ó, essas duas pessoas viram o erro que você fez. É, então, vamos agora levar para a comunidade, já que você não está arrependido. E aí, expulsa, considera gentil e publicano. Então, perceba, aquelas duas testemunhas de Mateus 18 não são testemunhas para ouvir a conversa do confronto, para perguntar se a pessoa está pecando ou não. São testemunhas que viram o erro. Porque se não tiver testemunha, a coisa tem que parar, o processo tem que parar, muitas vezes. Porque senão vai ficar o seu argumento contra o dele. Olha, você fez isso aí. Não, não fiz. Olha, você fez isso. Não, não fiz. Então não tem testemunha, não tem como levar essa pessoa para a comunidade. Não tem como levar essa pessoa para a expulsão. Por quê? Porque não tem testemunha. E a pessoa, mas pastor, e se essa pessoa realmente tiver cometido isso? Bom, aí vai ser ele e Deus, antes de tudo. E a, a gente vai ter que sofrer o dano de que não tem como provar, tá? Não tem como provar e seguir em frente. É melhor do que expulsar uma pessoa sem provas, só com a ideia de eu acho que você fez isso, eu acho que você está praticando isso. Não, isso aí é perigoso. Isso não é algo sadio, tá? Eu estou com a emoção apropriada de temor de ouvir sobre esse tema. Eu nunca vi esse tipo. Eu também que esse ficar de banco, é, se não só deixar de realizar as atribuições que desenvolver na igreja, a base bíblica para isso, não precisa tanto da base bíblica, mas se a pessoa ela cometeu um pecado e ela se arrependeu e ela tem que ser alguém dentro da comunidade, em termos de liderança, que seja alguém, um modelo a ser seguido, é bom essa pessoa dar uma pausazinha, trazer ela para perto. Eu fazia isso, né? Quando alguém era líder da minha igreja e cometia alguma coisa. Alguns eu tirava porque tinha que tirar, outros, olha, vamos para cá, vamos conversar, às vezes eu passava só para a liderança, olha, aconteceu isso e isso, a pessoa está arrependida, por isso que essa pessoa não vai estar mais presente. Nem levava para a igreja que nem precisava. Por quê? Porque se há arrependimento, o processo para. Se há arrependimento, o processo não vai ser exposto para a comunidade. Se o pecado foi confessado ali na sala, não tem por que continuar isso. Acabou ali, não expõe a pessoa. A gente coloca em termos comunitários somente se o pecado já foi público, todo mundo sabe, pelo bom senso, ou se essa pessoa não se arrepender. E aí, obviamente, o processo que Mateus 18 diz é levar para a comunidade e dizer, olha, e aí, o que que vocês vão fazer com isso? É, e deixar de banco e sem tomar santa ceia, como eu já confesso. Então, esse lance de já não tomar santa ceia, eu já não entendo muito. Porque santa ceia é para pecador mesmo, para pecador arrependido. Tá? Eu já não entendo isso, não. Eu sou do tempo onde a santa ceia era feita por portas fechadas, para os disciplinados não entrarem. Eu sou do tempo onde o disciplinado não podia assistir o culto de doutrina. Eu não sei onde é que as pessoas tiravam isso. Coisas estranhas, né, acontecem no mundo e a gente não sabe explicar. Mas não faz sentido, nada disso. Quando a gente diz assim, olha, tirar os cargos ali, tá próximo, dependendo do que foi, é colocar essa pessoa mais dentro da vida da comunidade, porque ela tá arrependida, e não isolá-la da comunidade, tá? Mas desenvolver um discipulado. Isso, desenvolver um discipulado de dizer, olha, beleza, você caiu nisso, seja em casamento, seja alguma coisa, tá tudo sem resolvido. Geralmente é bom o pastor trazer para perto, ou então indicar alguém. Gente, peraí, só um minutinho. Só um minutinho.
Pronto? Vamos lá. Bom, ainda bem que o carinha lá de baixo vai receber as coisas. Não preciso descer agora. Se uma pessoa pecar, precisa contar a liderança, mesmo se a pessoa se arrepender e ninguém viu. Então, se essa pessoa pecou contra outra pessoa, ela pecou contra. Boa pergunta, vamos entrar nisso um pouquinho. Se uma pessoa pecou contra a outra, não adianta ela se arrepender sozinha, ela precisa ir procurar outra pessoa pedir perdão, se ela estiver arrependida. E ali, arrependida diante da outra pessoa, acabou a conversa. Existe uma mania de levar para a liderança, mas ok, isso pode ser uma tradição dentro das comunidades, e tudo bem, não tenho problema com isso. Mas eu entendo que se já foi resolvido entre eles ali, acabou, sumiu, já foi. Ah, mas o que ele fez contra mim foi muita injustiça. Beleza, mas se ele não está arrependido, já sofre o dano do que foi feito. É isso que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer para os coríntios aqui que eles não estavam querendo sofrer o dano. Eles não estavam querendo abrir mão de certas coisas que tinham que abrir mão disso. Eles não estavam querendo abrir mão do prejuízo que tinha que ter para poder perdoar, por exemplo. Então, se essa pessoa pecou contra outra pessoa, beleza. Se essa pessoa ela pecou e é um pecado, uma prática dela específica, o maior exemplo que a gente tem é questões sexuais, por exemplo. Dependendo do nível do vício, ela precisa confessar isso a alguém, seja uma liderança, obviamente que vai ser uma pessoa responsável. Porque se confessar o pecado uns aos outros, não é só sobre perdão, é sobre cura agora. É por isso que o texto diz, para que sareis, por exemplo. Então, porque existe ali uma ferida que precisa ser lidada, e ali vai lidar com. A pessoa está procurando a liderança porque ela já está arrependida. Então, quando é que entra o processo de expulsão? É quando uma pessoa peca contra outra, ou contra outros, contra alguém na comunidade, ou faz algo que fira a própria comunidade, como adultério, por exemplo. E ok, vai ser contra a sua, com a mulher, né, contra a sua mulher, né, no caso. E aí, no primeiro contato com testemunhas que sabem do caso, essa pessoa simplesmente não se arrepende. Não. Eu ou nega, mesmo tendo testemunhas, ou diz que, beleza, eu fiz, mas é isso mesmo, eu não tô nem aí, eu não quero mais meu casamento, eu não quero mais isso. E aí, diante daquela conversa, como não houve arrependimento, nem confissão, então aí resta agora, segundo Mateus 18, ser comunicado à igreja, levado para a igreja, para que aqui como esteja acontecendo, né, como Coríntios, né, juntos ele tome a atitude e expulse essa pessoa debaixo da autoridade comunitária, no sentido, foi a igreja que tomou essa decisão. Foi alguém especificamente, uma liderança específica. Foi a igreja que tomou a decisão de, olha, não arrependido, não fica aqui dentro, precisa ser expulso, tá? Seria essa a ideia aqui. Existe um tipo de pecado que é passivo de exclusão, tem a ver com o pecado ou é somente com a falta de arrependimento. Emineu e Alexandre blasfemaram, mas não se arrependeram. Isso, é a falta de arrependimento. Falta de arrependimento. O orgulho dos coríntios seria de sua tolerância, flexibilidade moral e liberalismo, e Paulo entende que essa atitude é tão grave quanto o pecado daquele homem moral. Perfeito, Felipe. Boa. Então ele está lidando aqui com a questão que existe um orgulho muito grande dos coríntios de que aquela situação não tinha problema, e a gente vai ver por que que eles achavam que não tinha problema. Mas o ponto agora é que, em vez de eles terem um tipo de emoção de tristeza e expulsar essa pessoa, eles não estavam fazendo isso. E aí, ele vai mostrar como isso prejudica a comunidade. Ele vai mostrar o fermento da maldade e tal. Verso 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então a ideia dele é, quando você tolera isso dentro da comunidade, você está se associando com essas pessoas. Você está tendo comunhão com elas. Você está, basicamente, dando o aval de que aquilo ali é bom, é verdadeiro, não tem problema. E aí, Paulo, agora vai dizer que essa atitude de tolerar o pecado do outro, e ter comunhão com o outro e deixar que o outro continue a ter aquela atitude não arrependida, é se associar, ser um com ele, e Paulo vai de alguma forma exortar dizendo assim, e provavelmente nem salvo vocês são.
Olha como ele diz: com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos ilórios. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem ter comunhão, e o símbolo maior era o comer aí, provavelmente a ceia já, tá? A ceia. Então o que Paulo quer dizer é, vocês estão tendo comunhão com pessoas que vocês não deveriam ter. Então a igreja está fragmentada, eles não estão tratando isso de acordo com a sabedoria da cruz, porque estão orgulhosos, achando que não tem problema isso acontecer, achando que está tudo bem, porque só se preocupa consigo mesmo. E aí Paulo vai exortando eles, de que eles deveriam ter tomado essa atitude. Aí, verso 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. E aí vem a grande atitude de Paulo aqui, né? Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo está dizendo para que eles façam. O que seria na prática a expulsão? Remoção do culto público e do rol de membros de reuniões privadas da igreja? Boa pergunta. Isso vai variar de igreja para igreja, mas eu entendo que seria a expulsão do rol de membros, da membresia, e de todo tipo de privilégios que o membro tem, como ser acompanhado no discipulado, ser acompanhado ali juntos, enfim, participar das reuniões em casa, essas associações assim. Uma pessoa não arrependida, gente, não vai querer participar disso, tá? Só para deixar um pouco mais claro, tá? Mas assim, a igreja é pública, a pessoa pode ir para o culto se ela quiser. Muito, já aconteceu no meu ministério de alguém ir só para me provocar. Tinha sido expulso, foi só ficava com um olhar de provocação. E eu dizia, beleza, ele não está lidando comigo, é com o Senhor. Então, e aí passava outro domingo, já não vinha mais, porque não tinha um coração arrependido. Ele achava que eu estava contra ele, mas eu não estava contra ele. Eu estava orando por ele para que ele se arrependesse. Então, quando ele ia no culto para me provocar, eu ficava com o coração pregando assim, tomara que esse cara escute a palavra e mude e tal. Professor, me parece que alguns dos pecados dessa lista são amplamente aceitos nas igrejas hoje. Vejo pouca clareza quanto ao ensino do que são de fato pecados, por exemplo, a avareza. Pois é, boa questão, Adriana. É porque eu entendo que aqui ele está lidando. Deixa eu só voltar aqui. Qual é o texto mesmo? Peraí. Ó, aqui ele está lidando com uma lista de pessoas que não que caem nesse pecado, mas pessoas que têm a sua identidade marcada nesse pecado. Por exemplo, não é uma pessoa que cai na imoralidade, é uma pessoa que é imoral. Ela se vê assim, ela é assim. Então, no caso aqui, a avareza é um pouco difícil da gente definir do que seria o avarento. Mas assim, tem os crentes, nós vamos cair também no pecado da avareza. Só que o avarento, ele faz de tudo pela sua avareza. Ele destrói comunidade, destrói quem tiver por perto, ele faz questões fiscais, enfim, ele não tem problema com isso. Então, eu entendo que, nesse caso aí, Paulo está tratando com pessoas que têm essa identidade não arrependida, e não pessoas que caem nisso. Porém, a linha cinza aí vai ser definir quem está apenas caindo e quem já está com essa identidade. Aí vai, é muito difícil. Vai ser caso a caso aí. Muito difícil mesmo. Porque tem gente, ó, deixa eu ver se eu não vou contar alguns casos aqui, mas tem gente que gosta de se passar de arrependido. Não, eu não sou avarento, não, eu não sou imoral, só caí nesse pecado, mas aí cai de novo, aí cai, vai prejudicando a igreja, prejudicando a igreja, prejudicando a igreja. Não se arrepende, não toma atitude. Aí quando você vai confrontar, não é, realmente, eu tô errado. Aí cai de novo, não, realmente estou errado. E aí você percebe que aquela pessoa não tem arrependimento genuíno. E talvez seja um caso para pensar sobre expulsão. Professor, eu descobri que uma pessoa comete um pecado somente contra ela, mas não foi contra mim. Essa pessoa não possui um caso de liderança. Eu tenho a obrigação de chegar e conversar com ela, mesmo se eu não falo com essa pessoa? Claro, eu entendo que sim. Se foi você que viu, por que você vai para a liderança? Se foi você que sabe, se você tem alguma coisa com seu irmão, vai a ele.
Na minha vida comunitária, eu sempre fui assim. Quando alguém chegava dizendo, falando para mim de um membro, eu dizia assim: então, beleza, eu vou chamar ele. Eu chamava. Ei, fulano, vem cá. Fulano aqui quer falar contigo. Posso participar da conversa também, se vocês quiserem. Eu fazia de tudo para não me colocar no meio onde eu não ainda estava sendo chamado. Ah, ou a pessoa sabe algo contra você, então vá lá primeiro. Se você diz para mim, então a gente vai nós três agora, tá? Isso evita muita coisa, tá, gente? Porque se alguém chega para mim dizendo que tem algo contra o outro, eu sei do pecado dele. Beleza, você sabe? Tá, por que que você não foi dizer para ele? Ah, não, porque o senhor é líder e tal. Tá, mas eu sou o super-herói, corretor de problemas aqui. A Bíblia não diz que se você tem algo contra o seu irmão, você vai direto a ele. Essa ideia de levar para a liderança, às vezes, é esse pensamento de super-herói da liderança, muitas vezes. O verso 9 que é usado para defender a primeira carta perdida aos Coríntios, isso, exatamente, mas possivelmente era só algum texto menor. Por que o texto 9 está entre aspas? Porque é simplesmente a citação direta. Eu vejo sempre o povo batendo na imoralidade, mas outros passam tranquilo. O orgulho mesmo a calúnia. É, exatamente. E, e eu acho que isso é um mal histórico. A igreja seleciona pecados da sua época e esquece de outros, muito ou piores, tão piores quanto esse da imoralidade. Então vamos lá, a coisa vai piorar um pouquinho agora. E aí, Paulo, peraí, tá, aí ele entra agora no 6. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Então os coríntios, olha o que estava acontecendo. Por que que agora ele vai para esse caso? Então, primeiro, ele está falando sobre moralidade. É, mas o ponto é o orgulho que cega. E o orgulho que cega está fazendo com que a comunidade seja destruída. Eles não estão sabendo tratar os seus próprios problemas. Beleza? Agora, Paulo vai dizer: esse orgulho é tão grande que vocês estão procurando a sabedoria do mundo para resolver coisas entre vocês. Então, olha que coisa. Olha como eles estavam fascinados pela sabedoria do mundo. Eles estavam atrás de solução da sabedoria do mundo. Então, o orgulho aqui é uma coisa, tipo assim, às vezes, quando eu lidava com o problema, a pessoa ela ia atrás de um outro pastor em outra igreja para saber a opinião. E aí o pastor ligava para mim, dizia assim: olha, um fulano veio aqui e tal. Foi mesmo, tá atrás de outra opinião e tal. Ah, beleza. O senhor deu outra opinião? Dei. Ah, que maravilha, espero que tenha funcionado para ela. E essa pessoa ia atrás de outra, até ela encontrar alguém que desse para ela a sabedoria que ela estava querendo. Então, aqui dos Coríntios, olha que coisa estava acontecendo. O orgulho estava cegando para os problemas internos. E para os problemas onde mexia com o orgulho deles, eles estavam procurando uma sabedoria que alimentava mais esse orgulho e não que minava esse orgulho. Por isso que agora ele vai tratar desse caso de litígio aqui. Então, gente, ó, aprender a ler Paulo é não superficializar ele, como se Paulo tivesse assim: estão levando os crentes para a justiça, eu vou dizer que eles não podem. Não é isso, não é isso. Paulo está construindo e mostrando o real problema da coisa. Aí ele diz assim: olha, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Esse julgamento aqui, eu coloquei todas as opções aí, mas eu entendo que seja o julgamento do tipo: o próprio testemunho de vocês no dia do juízo vai mostrar que o mundo precisa ser condenado. O testemunho de vocês. Se vocês vão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então, não era aqui casos terríveis, assim, de pessoas não arrependidas, que se diziam crentes, estavam tendo fraude fiscal, essas grandes coisas. Aqui eram as pequenas, qualquer besteira. Eles estavam procurando a outra sabedoria para resolver, e não a sabedoria da cruz. Porque o orgulho foge das soluções da cruz. Pode ter certeza. O orgulho foge das soluções da cruz, como não é. Isso, perfeito, Felipe. Boa, cara. Você é
no ponto agora. Essa condenação é a condenação da forma em que vivemos e que nós lidamos uns com os outros. E ele diz que isso também vai ser com os anjos. E aqui eu entendo que seja com os anjos maus. Porque o mundo aqui é um mundo mau e parece que ele está colocando aqui para os anjos maus. Como isso vai acontecer também? Mas seria através do testemunho. Eu entendo que estaremos juntos com Deus e esse testemunho da igreja, da Santa Igreja, ela, ela condena o mundo diante do seu testemunho. Tá? Verso 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os de menor importância. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão. Qual é a sacada aqui, gente? A sacada é que Paulo não está tratando com pessoas não arrependidas. Você percebe que ele está citando aqui o nome irmão todo o tempo? Então, o que que ele está dizendo? Um irmão fez algo contra o outro. Aí vamos dizer que o irmão se arrependeu. Só que o outro diz assim: não, você agora vai ter que pagar, você agora vai ter que, senão eu vou te levar para a justiça, porque senão. E o outro arrependido. E Paulo está dizendo assim: em vez de vocês resolverem entre vocês isso aí, ou seja, com humildade, abrindo mão, vocês estão levando para fora. É por isso que ele vai dizer o seguinte, ó: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, o dano. Então, quando alguém chegava para mim, pastor, mas fulano fez isso contra mim, e aí, o que foi que deu? Bom, ele se arrependeu, ficou mal, ele pediu perdão. Mas eu acho injusto, eu acho muito injusto, eu acho que ele tem que fazer isso, aquilo, outro. Eu perdi isso, perdi aquilo, outro, e eu dizia, sofre o dano. Ah, não, mas é muito injusto. Mas sofre o dano. Jesus sofreu injustiça maior e sofreu dano. Vendo como as soluções da cruz minam o orgulho, por isso que é difícil lidar com problemas onde o orgulho impera. Então a pessoa, mas fulano se arrependeu. Ah, não, mas eu não vou perdoar mesmo ele arrependido. Não, ele vai ter que lhe dar um jeito nisso aí, cara. Você não está querendo sofrer o dano. Olha o que o Paulo está dizendo. Porque vocês não preferem sofrer a injustiça. Porque vocês não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Uau! Paulo está dizendo assim: é estranho, porque a sabedoria da cruz acharia isso normal. Já a sabedoria do mundo acha isso um escândalo. Por isso que vocês procuram a do mundo, porque alimenta o orgulho de vocês. Já que a sabedoria da cruz minaria esse orgulho. Perdão é suportar o prejuízo. Perdoar não é sentimento do tipo, o perdão, em termos de cura, vai ter um tempo aí para acontecer no seu coração. Mas, por exemplo, quando a pessoa diz assim, mas tá tão difícil perdoar, em que sentido? Emocionalmente? É, é difícil mesmo, mas a questão é, por que que tá tão difícil? É só o sentimento do que doeu? Beleza, eu compreendo. Ou é o fato de que você ainda não consegue abrir mão do que perdeu, abrir mão da injustiça que sofreu? O que é que tem aí? Agora, o perdão é o troféu, como diz o poeta, né? O perdão é o troféu do herói que venceu o monstro da dor, ok? E perdoar é se libertar, né? E quando você perdoa alguém, é porque você olhou para a cruz e disse assim: eu vou sofrer o prejuízo, eu vou sofrer o dano, eu aceito o dano para poder perdoar essa pessoa. Tá? E, bom, é, e aí, é por isso que o Kelly fala algo assim, ó, é impossível perdoar alguém que você se sente superior a ele. Você percebe? O orgulho impede o perdão
porque é impossível perdoar alguém que você se sente superior. É, e eu acho que é isso que Paulo está ensinando para eles aqui. Você percebe a sabedoria da cruz por debaixo aqui do tapete de Paulo? Sofra o prejuízo, sofra o dano, tal. Isso é maravilhoso. Isso aqui é um lance. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, ninguém. Aí ele vai mostrar aqui que eles estão atrás de um tipo de sabedoria, ah, que a marca dela pertence a essa galera que tem esse tipo de identidade aqui, ó. Vocês estão atrás de um tipo de sabedoria de alguém que não faz parte do reino. Aí no verso 11 ele diz: assim assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ele está dizendo: agora é outra coisa. A sofrer o dano é algo natural para quem se encontrou com Jesus. Vai doer? Vai doer. Vai ser injustiça? Vai ser injustiça. Eu acho que o pastor, ele sofre muita injustiça durante seu ministério. Eu sofri muitas, muitas. E muitas doeram, muitas entraram, muitas não sararam. Mas eu acho que uma das coisas que eu tive que fazer um dia foi dizer o seguinte: eu preciso, é, e, e já já eu explico melhor isso, mas eu dizia assim, eu preciso, o pessoal usa a palavra liberar perdão, às vezes isso entra num contexto errado, tá? Mas já já eu explico. Eu preciso entender que aquele prejuízo que eu sofri, aquela injustiça que eu sofri, eu preciso assumir isso de uma vez. Eu não vou ter de volta o que for perdido. Mas se eu continuar alimentando isso, eu vou continuar sendo destruído. Então, é por isso que existe um tipo de perdão na Bíblia, que é o que Jesus ensina, que é o perdão do deixar ir, né? É o perdão do soltar. A palavra lá é libertar. A ideia é deixar com Deus, é perdoar no sentido de deixa com Ele. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso tudo comigo. Esse é um tipo de perdão. O outro perdão é o perdão que você não tem necessidade de dar se essa pessoa não tiver arrependida. Se essa pessoa não tiver arrependida, não tem por que você fazer todo aquele negócio. Olha, eu quero te perdoar porque você fez tudo aquilo comigo e a pessoa nem aí, continua. A Bíblia não nos chama a perdoar quem não está se arrependido nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia chama a gente para deixar ir aquela todo tudo que foi causado dentro da gente. Isso também é um tipo de perdão, é deixar ir. Alimentar isso no nosso coração nos destrói mais ainda, tá? Nos destrói mais ainda. E tem muitas vezes que eu tive que dizer, olha, se pessoas me feriram e essas pessoas continuam nem aí, eu não vou deixar que elas estejam dentro do meu coração, me ferindo mais ainda nas minhas memórias. Então, eu vou deixar essas pessoas irem, sim. Deixa elas irem. Não quero mais alimentar, eu não quero que elas continuem me ferindo mesmo já tendo passado. Então, a gente só vai conseguir abraçar um pouco isso se a gente entende a cruz, assim, tá? Se a gente entende o que Jesus fez pra gente. Eu lembro que eu ouvi muita coisa pesada, assim, muita coisa. Falando com uma psicóloga, ela dizia assim, mas como é que a pessoa fala isso? Eu disse, também não sei. E aí eu dizia pra ela, olha, doeu muito. Aí eu dizia pra ela assim, ó, tá difícil de eu saber lidar com isso. Aí ela, não, doeu porque foi horrível. Mas aí teve um momento que eu disse pra ela, mas sabe, Bárbara, eu acho que eu não quero mais ficar com isso no meu coração, não, porque se me destruiu ontem, ainda tá me destruindo agora, eu não quero mais isso. E aí foi quando num dia eu orei ao Senhor e disse assim, eu não quero mais isso. Isso vai me destruir, isso talvez me afaste do amor que eu tenho pela igreja. E de tudo que me aconteceu, Deus me guardou muito, assim, porque hoje eu continuo amando muito a igreja, assim. Mesmo na minha história, errei com relação à igreja muitas vezes, com certeza. Mas das injustiças que eu sofri do ministério, hoje, graças a Deus, assim, umas dói muito, mas eu aprendi a deixar aí, assim. Vai. Eu não vou ter de volta o prejuízo que eu sofri, então deixa aí.
Esse julgamento dos anjos, capítulo 3, nós iremos julgar a conduta dos anjos para conosco. Isso não daria pretexto para anjo da guarda? Não, Rubem, aí não é julgar a conduta deles para conosco. Na verdade, é julgá-los em suas ações. Como os anjos caídos, eles atuaram de forma tão ímpia que o testemunho santo dos santos denuncia e condena eles no julgamento, tá? Quando a pessoa nem sabe. Bom, eu ia ler alguma coisa aqui, Adriano. A gente vai corrigir, né? Tá. Então, aí, Rubem, os anjos, me parece ser os anjos do mal, tá? Não os anjos bons, certo? Então, o assim de Paulo é muito forte, né? Porque ele diz: assim vocês, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. E depois eu quero mostrar qual é a conclusão disso aqui para a nossa vida, tá? Mas vamos avançar. Vamos avançar. É, E aí, Paulo agora entra. Eu ia perguntar se ela não sabe que feriu, biblicamente, se deve ir atrás. Olha, deve. Depende. Depende. Vai depender de casos e casos. Eu acho que se isso foi um pecado contra você, e você suscitou que você tem algo contra ele, por isso que ele fez, é bom que vá atrás. Mas tem casos onde é melhor deixar ir. É melhor não ir atrás, assim. É melhor você sofrer o prejuízo já antes disso. Agora, são casos e casos. Na minha vida, eu tive pessoas que realmente me feriram brutalmente. E depois não agiram como se nada tivesse acontecido. E aí eu fiquei pensando, eu digo, não digo? Algumas eu tive que dizer, outras eu disse, é melhor deixar para lá. Então, depende. Bom, vamos lá. Paulo agora inicia a ideia de imoralidade sexual. Quero que vocês entendam uma coisa. Ele começa por imoralidade na igreja e ele denuncia, portanto, dizendo que, olha, tem problemas acontecendo no meio de vocês, vocês estão cegos, vocês não estão sabendo resolver. Mas os problemas que são uns contra os outros aí, essas queixas de vocês menores, vocês estão levando para a sabedoria do mundo atrás de solução. E o problema de tudo isso é que vocês estão querendo gerar uma teologia para justificar essa baboseira toda. Uma igreja que permanece muito num erro ético, ela cedo ou mais tarde vai criar toda uma teologia para que isso não seja mais um erro, se torne algo aceitável no meio delas. E é isso que vai acontecer isso aqui. Vamos então para a última parte agora. Paulo começa aqui no verso 12 escrevendo o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Observe aqui que no 12 ele coloca aspas. Por que que eu entendo que existem essas aspas aqui? Porque isso aqui eu não entendo que seja Paulo que está dizendo. Na minha opinião, Paulo nunca diria tudo me é permitido. No grego fica mais claro de que isso aqui é uma citação dos Coríntios, um slogan dos Coríntios. A tradução da NVI colocou, mas nem tudo convém. É melhor a tradução do e nem tudo edifica. Então, o que Paulo está dizendo é: tudo me é permitido, Paulo. E o ponto aqui, o contexto é da imoralidade sexual, tá? Moralidade sexual. Ou da imoralidade, do desvio moral, que inclui também a imoralidade sexual. Então, eu estou dizendo, Paulo, tudo isso que você falou, baboseira, tá? Eu sou livre, tudo me é permitido. Aí Paulo vai dizer, não, cara, tudo não é permitido, não. Porque tem coisas que destroem. Você consegue entender a frase? Nem tudo edifica, como dizendo, tem coisas que destrói? Porque se nem tudo edifica, é porque tem coisas que destroem. Então é trocar a palavra convém por edificar. Quem seria melhor no caso aqui, né? A palavra sunfero. Então, a gente chama de slogan dos coríntios. No grego, a gente tem vários dispositivos de conjunção, porque no grego você não tem dois pontos, você não tem aspas, você tem nada disso. O que que eles faziam para poder é, descrever slogans, discurso direto? Eles faziam um tipo de arranjo sintático. Então a gente identifica esse arranjo sintático aqui nesse texto, e também, não só pelo arranjo sintático, mas pela própria teologia paulina,
que parece desmentir isso. Por isso que a NVI coloca aspas aqui. Esse mas aqui é um grande problema, porque esse mas aqui no grego é um alá que tem uma ideia de correção e não apenas de contraste. Então a ideia seria: tudo é permitido. Opa, deixa eu corrigir uma coisa. Nem tudo edifica, gente. Tem coisa que destrói. Aí, de novo, os coríntios: tudo é permitido. Opa, se tudo é permitido, então essa minha liberdade vai me dominar. Estou colocando em outras palavras, mas seria mais ou menos isso. Tudo é permitido, Paulo. Paulo vai dizer: se tudo for permitido, então eu sou escravo da minha liberdade. É por isso que ele diz: eu não deixarei que nada me domine. Se eu não deixo que nada me domine, é porque tem coisas que eu não vou fazer. Portanto, nem tudo é permitido. Então percebe que dentro da frase, a segunda parte, ela desconstrói a primeira. Tudo é permitido. Opa, se tudo é permitido, como é que pode? Se tem coisas que destroem. Não, Paulo, tudo é permitido. Opa, se tudo é permitido, como assim? Se tem coisas que eu não posso deixar que me domine. Se tudo é permitido, eu vou deixar que qualquer coisa me domine. Porque tudo é permitido. Só que existem coisas que eu não posso deixar que me domine. Aqui existe muito da liberdade do mundo, né? Porque se o mundo quer ser livre, essa liberdade deles geralmente é o próprio Senhor deles. Eles não conseguem fazer algo diferente dos seus próprios desejos. Não é porque eles são livres, é porque eles se tornaram escravos deles. Quando eu não consigo deixar de fazer algo, isso já virou meu Senhor, tá? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, primeiramente, existe uma teologia errada deles. Paulo, tudo é permitido. Paulo vai dizer, não, porque tem coisas que destroem. Paulo, tudo é permitido. Não, 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 porque tem coisas que eu não posso deixar que me domine. Pode elaborar um pouco? Esse texto é muito usado para falar de substâncias que causam vícios. É, pode ser também. Mas quando ele diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tá? Isso teologicamente não faz sentido, gente. Tudo é permitido. Não, tem coisas que são pecados. De onde é que Paulo falaria que tudo é permitido? Tem coisas que são pecados. Não é só que não edifica, é que é pecado mesmo. É por isso que isso aqui é um slogan dos Coríntios. Os Coríntios estavam querendo dizer: Paulo, tudo que você falou até agora contra nós, e principalmente desse cara que está no meio aí, fazendo esse pecado de imoralidade sexual, tudo isso aí não é problema nenhum, porque isso aí, isso não muda nada. Já já eu vou dizer por quê. Veja o verso 13 agora. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. E é aqui que eu vou um pouquinho fora da NVI, tá? Eu até mandei a minha sugestão. Eu acho que essa aspas agora, ela precisa ir até antes, até depois de ambos aqui, até aqui, ó. E não só até aqui. Porque eu acho que o slogan continua aqui, porque aqui não é um mas, aqui no grego não é a mesma coisa desse, tá? Ah, mas na tradução mas no grego não é. Então, a ideia é que o slogan continua. Os coríntios continuaram falando isso aqui. Então, a ideia seria que os coríntios estão dizendo: os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos, Paulo. Agora é que vem Paulo corrigindo. O corpo, agora é que vem Paulo corrigindo. Então, a aspas aqui para falar da citação direta dos coríntios vai até antes do corpo, tá bom? Até ambos. Bom, vamos entender isso. Paulo, eles estão dizendo o seguinte: olha, Paulo, não existe os alimentos, não foi Deus que criou? Foi. Beleza. E o meu estômago não tem desejos por esse alimento? Tem. Então, se o meu estômago tem desejo por alimento, eu vou comer esse alimento para satisfazer os meus desejos. Por quê? Porque Deus criou os alimentos e Deus criou o estômago e criou o estômago com desejos para com esses alimentos.
Então, se Deus criou o meu estômago com esse desejo pelos alimentos, eu vou comer os alimentos. E outra, no final, Deus vai destruir tanto os alimentos como o meu corpo, porque o corpo não importa. Então, os coríntios, para justificar a imoralidade sexual, estavam falando que o corpo não importa. Era um tipo de espiritualidade onde era só espiritual e o corpo não era importante para Deus. Então, a ideia seria: o meu corpo não importa, Deus vai destruir no final, então eu posso fazer o que eu quiser com ele. É por isso que começa dizendo: tudo é permitido, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Por quê? Porque vai ser destruído no final. E outra, Paulo, se o meu estômago tem desejo por alimento e foi Deus que criou o estômago com o seu desejo, o meu corpo tem desejos sexuais. Então, se Deus criou o meu corpo assim, eu vou me satisfazê-lo com, com imoralidade sexual. Então, eles estão dizendo que se o estômago tem o desejo por alimento e foi Deus que fez, assim como o corpo também tem desejos sexuais, ele pode se satisfazer como ele quiser, porque foi Deus que fez. E no final, isso não é importante. Por quê? Porque Deus vai destruir a ambos. Então, Deus não se importa com o que você faz no corpo. Aí Paulo quebra tudo quando ele diz assim, ó: ei, galerinha, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Beleza. Os alimentos têm desejos porque eles foram. O estômago tem desejo por alimentos. Deus criou o estômago foi para comer mesmo. Mas o corpo, ele não fez para isso. Não é para imoralidade. Ele fez para o Senhor. Vocês estariam certos se o corpo tivesse sido feito para imoralidade. No silogismo de vocês, o desejo do estômago pelo alimento dita o propósito pelo qual o estômago foi criado, comer o alimento. Mas isso não pode ser aplicado ao corpo, porque o propósito do corpo ter sido criado não foi se satisfazer sexualmente, foi para servir ao Senhor. Então o corpo importa, e o Senhor para o corpo. Aí olha o 14 agora, ó. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então o que é que ele está dizendo? E outra, o corpo importa também para o final. Deus não vai destruir o corpo, vai ser transformado. Então, os coríntios estavam criando uma teologia para justificar os seus erros, dizendo que Deus não se importava com o corpo e, portanto, aquele cara que estava no meio deles cometendo aquele ato sexual ali não era importante porque era no corpo. E Deus não se importa com o corpo. E aí a gente vai ver que esse é um problema crônico em Corinto, quando a gente vai ver lá no capítulo 10 eles indo para o templo comer e participar de orgias sexuais. Porque a ideia era, Deus não se importa com o corpo. O tipo de espiritualidade requerida por Deus é só no espírito, é só na alma. O corpo não importa. E outra, Paulo, se o meu corpo tem desejo, eu vou atrás de satisfazer com sexo. Assim como o estômago tem desejo por comida, eu vou atrás de me satisfazer com os alimentos. Aí Paulo vai dizer, não, 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 não. O estômago pode até ter sido feito para alimentos, mas o corpo não foi feito para imoralidade sexual. Então, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o seu corpo tem um senhor e não é o seu desejo, é o Senhor Jesus. Portanto, quando a gente está lidando com pessoas que estão tendo crises na sua sexualidade, uma das coisas que a gente precisa, assim, pontuar muito é de que os desejos dela não ditam o propósito da vida delas. É dizer para elas que, por mais que seja difícil lidar com seus desejos, esses desejos, ela agora tem um senhor. Ela pertence a alguém, o corpo dela é de outra pessoa, não dos seus desejos. E aí, olha o que Paulo vai dizer, verso 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Gente, eu sei que essa argumentação aqui é um pouco pesada, mas é a que eu acho que faz mais sentido para o texto, tá? Tem outros teólogos que gostam de dizer que tudo é permitido, é de Paulo e tal, mas eu acho que não encaixa na unidade do texto, tá bom? As atrações não ditam sua identidade. Perfeito. O Ricker, David Ricker. Eu conheci ele pessoalmente num congresso aí.
Pessoa, gente boa. É, os alimentos foram feitos para o estômago. Aí ele. Ah, beleza. Aí o que ele vai dizer? Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. No material, eu coloquei as diversas possibilidades aqui. Aí, verso 16, ele diz: Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O ponto aqui de Paulo aqui é o seguinte: a gente não pode se perder nos detalhes. A gente precisa agora ver o macro. Toda vez que o argumento embola, bota a visão macro. De forma macro, Paulo está dizendo: o seu corpo pertence à comunhão com Cristo. Se você coloca ele para imoralidades sexuais com a prostituta, você está tendo uma comunhão com ela. Isso significa que essas duas comunhões aí são incompatíveis. Não tem como você ter isso e ter aquilo. Ou é um ou é outro. Os coríntios estavam querendo unir. Unir como? Ah, Deus não se importa com o corpo. Então, você pode fazer o que você quiser aí com a prostituta, porque é no corpo, e a gente continua tendo a nossa comunhão aqui. E Paulo vai dizer: não, 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 não viaja, não. Se você tem aquele tipo de comunhão com a prostituta, você não pode ter essa comunhão com o corpo de Cristo. Escolha. E aí ele diz o seguinte, verso 18. A solução de Paulo, né? Fuja da imoralidade sexual. E aqui, gente, vem a a minha proposta, tá? Aspas de novo. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Eu não acho que Paulo disse isso. E aqui a NVI não colocou aspas, tá? Bom, eu acho que o grego me dá muito suporte aqui e muitos artigos também. Mas o ponto é que os coríntios estavam dizendo: Paulo, pecado realmente só acontece fora do corpo. Então, tudo que a gente está fazendo no nosso corpo não é pecado. Aí Paulo diz assim: não, 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 deixa eu corrigir aí, não viaja não. Quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, aqui os coríntios estavam querendo dizer do tipo: o galerinha, ou Paulo, deixa eu dizer uma coisa: pecado realmente não tem nada a ver com matéria, cara. Pecado realmente é só quando a gente mente, é só uma questão de espiritualidade. Não envolve o corpo. Aí Paulo vai dizer: não, não. Quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós não nos pertencemos mais, inclusive o nosso corpo. Verso 20: vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. É, e eu acho que esse final de Paulo aqui ele é impactante, porque Paulo está dizendo: é, vocês não se pertencem mais, vocês não são de si mesmos mais. Vocês estão esquecendo de uma coisa. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para ter vocês de forma integral. Vocês pertencem a ele. E eu disse ontem, né? Como essa frase me ajuda quando eu entendo, eu não pertenço mais a mim mesmo. E aí, quando os tempos estão difíceis, eu penso, eu tenho um dono, eu não sou de mim mesmo. Quando os tempos são muito sombrios, eu repito para mim mesmo, eu tenho um Senhor, ele me comprou e eu não pertenço a mim mesmo. E eu acho que é isso que Paulo quer dizer para eles, assim, do tipo, vocês estão fragmentando a vida espiritual, enquanto na verdade a cruz foi o meio pelo qual Cristo comprou vocês de forma total. O corpo importa. E aí, no verso 20, Paulo diz, né, vocês foram comprados, glorifiquem a Deus. Então perceba, ó, no verso 20, ele diz, fujam, imperativo, né? Aqui eu tenho um outro imperativo, glorifiquem. Peraí, peraí. Se a pessoa só fugir, ela não vai estar abraçando a solução de Paulo, tá? Porque a solução de Paulo não é só fugir, é glorificar como. Muitas pessoas vivem fugindo e caindo. Por quê? Porque não é só sobre fugir, não é só sobre negativo, é sobre o que você faz positivamente. Se você só foge, você vai cair. Se você foge para algum lugar,
você vai conseguir se esconder e viver. Então, pessoas que sofrem com problemas de pecado sexual muito forte, a gente precisa dizer, olha, você precisa pegar toda essa sua força que você tem nessa área, assim, sexual, e direcionar essa força para o lugar certo, para trabalhar para o Senhor. Então, não é só negativamente parar com a imoralidade sexual, é fazer algo positivo com o corpo. Seria mais ou menos essa a ideia. Já ouvi doutrina da união da alma usando o verso 16. O passado de outra pessoa passa a você quando você se une sexualmente com ela. Misericórdia. Misericórdia. É uma viagem, né? Tem gente que é muito criativo, né? Muito criativo. Tóxica e criativa. Fica mais fácil entender com as aspas. Então, exatamente, exatamente. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, eu recomendei um livro ontem, que é A Verdadeira Vida Cristã, de João Calvino. Esse livro, eu acho que ele tem 90 páginas. Mas ele tá R$ 10, eu acho, se não me engano. Ele tem uma das frases mais, um dos textos mais belos que eu já li de Calvino. Eu nem li isso nas institutas, não li isso nos comentários, mas esse texto para mim é maravilhoso. E ele é um texto sobre nós não nos pertencemos. Eu não pertenço mais a mim mesmo. E a ideia dele é sempre ficar repetindo: se eu não pertenço a mim mesmo, que ofereçamos o nosso corpo assim. Se eu não pertenço a mim mesmo, que a minha alma se entregue e glorifique a Deus. Se eu não pertenço a mim mesmo. Então, as conclusões que João Calvino tira do fato de que eu fui comprado e ponto final. Então, o que Paulo está dizendo para eles é: o orgulho de vocês está cegando para problemas internos. O orgulho de vocês está fazendo com que vocês busquem soluções externas. E o orgulho de vocês está fazendo com que vocês criem toda uma teologia errada para justificar o erro de vocês. O livro se chama A Verdade. Deixa eu pegar aqui. João Calvino. Acho que é a verdadeira vida. A verdadeira vida. Será que é isso? Eu tô pegando o título antigo. É, A Verdadeira Vida Cristã. Exatamente. Esse é um livrinho, eu leio todo ano, várias vezes, o livro Peregrino. Eu amo esse livro, de coração. E esse é outro livrinho que eu leio sempre do João Calvino, porque ele me faz muito bem. Deixa eu ler uma parte dele aqui. Acho que eu tenho ele no Logos aqui. Ele vende no Logos também, tá? Ele diz assim. E aqui, se você quiser conhecer João Calvino, é por esse texto, tá? 40 páginas só. Não, 75. Pessoal, o que que eu faço para conhecer Calvino? Não vai para as institutas. Vai para cá, porque você vai ver o que significa humildade. Bom, ele diz assim, ó. é, Se não nos pertencemos, não temos que buscar a satisfação dos apetites de nossa carne. Se não nos pertencemos, então esqueçamos de nós mesmos e de nossos interesses o quanto nos seja possível. Pertencemos a Deus. Portanto, deixemos de lado nossa conveniência e vivamos para Ele, permitindo que a sua sabedoria guie e domine todas as nossas ações. Se pertencemos ao Senhor, deixemos que cada parte da nossa existência seja dirigida por Ele. Esta deve ser a nossa meta, o nosso alvo supremo. Nós não nos pertencemos. Para mim, são as frases mais maravilhosas que o teólogo poderia dizer. E eu acho que é isso que Paulo está querendo dizer para eles. O problema é de vocês, Coríntios, é porque vocês se acham donos de si mesmos, e aí querem tomar atitudes por si mesmos, e aí vocês estão buscando a sabedoria que convém a vocês, a solução que convém, e vocês esquecem que vocês têm um dono. Vocês esquecem que vocês têm um dono. Professor, aproveitando o gancho do Felipe, relação sexual e moral teria algum tipo de união, uma espécie de distorção do que acontece no casamento? A imoralidade sexual, com, no caso aí, o adultério, quando Paulo diz aí, se torna um só com ela, alguns entendem isso de forma mística, realmente. Eu coloquei as opções para vocês. Mas eu entendo que Paulo está falando de uma comunhão consciente de desfrute de algo. É por isso que eu entendo, é que eu estou com o Anthony Tisserton, não tanto com o Gordon,
eu entendo que o que ele está dizendo é: você tem um tipo de comunhão com a igreja que vai ser impossível você ter também com uma prostituta. Se você quiser ter um, você não vai ter outro. As coisas são excludentes. Eu acho que esse seria o ponto. Pressionar demais o termo aí, a gente vai entrar numa área muito mística e muito fora do ponto. Por quê? Porque Paulo não elabora. Esse é o ponto. Quando Paulo não elabora, a gente, como teólogo, dá um passo atrás. Se Paulo elabora, a gente vai com ele. Então, quando querem colocar uma coisa de forma muito mística aí, eu fico pensando assim, pô, falta texto. Falta texto. Não tem texto suficiente para a gente tirar toda uma teologia da união da alma, por exemplo, de que existe um casamento, que o ponto do casamento é quando faz o sexo, né? Então, por exemplo, como ele está citando Gênesis aí, quando um homem se deita com a prostituta e ali no sexo é como se ele estivesse selando um tipo de união de casamento com ela. Eu acho demais isso. Demais, tá? Ainda que essa ação gere um tipo de comunhão que faça com que qualquer outro tipo de comunhão, como a de casamento e da igreja, se torne impossível. Não tem como ter uma e ter a outra. Tá? O velho, muita teologia para pouco texto. É, o pessoal no Instagram, tá, teve pessoas que não gostaram muito quando eu falo isso. Mas eu também não estou muito preocupado. E aí, no final, diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus. E aí, o final aqui seria para a gente: nós não nos pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele. E eu acho que isso é a forma apropriada de a gente lidar com os nossos desafios. Nós não nos pertencemos. A coisa está tão ruim, professor. É, mas não esqueça que você tem um dono, você não está sozinho. Ah, mas eu queria que tivesse melhor. É, mas você tem o pastor. E ele sabe de tudo, melhor do que você. Então, paciência. Paciência que as coisas amanhã podem piorar. Mas você ainda vai continuar tendo ele. E isso é o que importa no final das contas. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu tentei entrar aqui no texto direto com vocês, porque eu acho que se eu ficasse dando perspectivas. Porque assim, ó, esse texto tem de 10 a 20 perspectivas, dependendo de cada coisa. Se eu fosse entrar em cada um, a gente ia parar aqui 3 horas da manhã. Então, eu fui por esse meio. Eu também indico vocês assistirem a aula de ontem, e aí vocês juntem essas duas coisas, tá? Próxima aula vai ser somente o capítulo 7, porque a gente vai lidar com uma questão muito delicada, que é a questão de casamento, solteirismo, essa coisa toda, e tem muita discussão nesse texto. Esse texto do 7 é um negócio fora do comum, tá? Fora do comum. O verso 19 é muito usado para a disciplina no corpo, no sentido de cultura gospel, como roupa, estilo, tatuagem. O fato de nosso corpo pertencer ao espírito. Então, é exatamente, Felipe. Não dá para viajar com roupa, com essas coisas, não. O texto está falando sobre imoralidade sexual. O que você faz com o seu corpo em termos de apetites sexuais. Só que isso implica de que o meu corpo pertence ao Espírito e, portanto, eu vou oferecer ele em tudo que eu faço ao Espírito Santo. Alguém pode dizer, e saúde, como é que aplica, né? Aí a minha ideia é de que a saúde não pode ser o dono do meu corpo, porque o meu corpo já tem um dono. O que significa isso para missões? Eu estava pregando no congresso de missões e eu usei isso. Paulo vai dizer, a gente vai aprender. Gente, segundo, acho que eu tô ficando ansioso com 2 Coríntios. Mas a gente vai ver em Corinto, que é um texto para mim que é onde Paulo me fez assim, mais ficar impressionado. Paulo vai te falar que o corpo dele é uma tenda e a tenda se desgasta. E ele vai dizer que a realidade da tenda, ela não muda nessa vida. Sempre vai ser uma tenda e, portanto, sempre vai se desgastar, gente, sempre vai envelhecer. Aí o ponto de Paulo é: se a minha tenda vai de qualquer forma envelhecer, então que eu ofereça o meu corpo para um propósito muito maior do que qualquer coisa nessa vida. Não adianta esconder o corpo, não adianta tentar não sofrer, não adianta. Então, o ponto de Paulo é, cara, a gente é uma tenda, a gente vai envelhecer. Então, se não tem o que fazer, vamos oferecer ele para o que importa. Então, no final das contas, eu entendo que a aplicação seria assim, ó, que eu busco saúde
para poder servir ao Senhor e que naqueles momentos onde a saúde não é prioridade, eu possa oferecer também o meu corpo para Ele. Isso inclui missões. Alguns missionários, quando mandam e-mail para mim, dizem assim, eu acho que eu estou muito cansado, meu corpo e tal. Eu tento conversar para saber se é alguma coisa de emoção e tal, não é só cansaço. E eu tento dizer assim para eles, cara, não tem o que fazer. Ah, mas eu sinto que eu estou envelhecendo mais rápido. Eu sinto, cara, são missões, missões vai acontecer isso. Agora, vai acontecer da mesma forma se você estiver dentro de um quarto. E aí? Você vai envelhecer da mesma forma. Os anos vão passar da mesma forma. Onde é que você vai querer desgastar a sua tenda? Eu vi essa ministração na ponte. Então, foi lá também, essa pregação. Foi 2 Coríntios capítulo 5. Para mim, é uma pregação que mudou muito a minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito adoentada. Quando eu era pequenininho, eu vivia no hospital com inalador. Nasci em São Paulo, e o jeito foi meus pais se mudarem daqui por conta que eu não me dava com o clima. Então, eu sempre fui uma pessoa muito doente. No campo missionário com os meus pais, era outro terrível, porque eu sempre vivia muito doente. E aí eu fui crescendo, hoje em dia eu tô mais saudável, mas aí eu tenho outras doenças, assim. E no ministério eu me via me desgastando demais. E aí uma vez eu disse assim, bom, se as minhas mazelas vão me acompanhar eu estando no ministério, não, eu vou me entregar ao Senhor. Aí você diz, ah, mas tem que ter cuidado, porque tem que ter cuidado com a sua saúde também. Exatamente, mas não pela saúde em si, mas que a gente esteja preparados para que, se for requerido da gente um ambiente de alta pressão para o corpo, a gente não tenha desgastado a nossa saúde com coisas bobas. E aí a gente não tem saúde para as coisas que importam. Então, assim, Paulo era um cara que até o corpo dele, ele dizia assim, cara, quer saber? Essa desgraça vai morrer mesmo? Então eu vou entregar tudo que eu tenho para o Senhor. É. Gente, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. De fato, 2 Coríntios para mim é a carta do meu coração. É uma carta que marcou momentos meus de depressão muito, muito grandes. Eu lembro que quando eu entrei numa crise muito grande, que eu não conseguia dormir, assim, há uma semana, ficava tomando comprimido, 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 comprimido. A única carta que me fazia dormir era quando eu lia 2 Coríntios. Então, é uma carta muito especial para mim. E eu acho que para a gente chegar até lá, a gente precisa passar por 1 Coríntios. Porque 1 Coríntios, você vai ver por que que Paulo chega tão mal em 2 Coríntios. Por que que Paulo precisa dizer que está escrevendo com lágrimas em 2 Coríntios. E a gente vai entender um pouco do coração do apóstolo lá. Aula muito boa, legal. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Assiste a aula de ontem, vale a pena também. Pode assistir no 2x. Eu não sei, agora veio na minha cabeça uma coisa, eu não sei se a gravação tem a opção de aumentar a velocidade. Talvez seja bom para vocês. Outra coisa. Ah, no YouTube, claro que tem. No YouTube também tem sites que dá para você baixar somente o áudio do vídeo. E aí você pode carregar só o áudio para onde você for. Fica à vontade também, tá bom? Só não coloca no Minhateca, no Mediafire, no Pirate Bay, porque senão eu vou processar até a sua quarta, quinta geração. Tô brincando. Tá, tô brincando, tô brincando. Vai que já tem advogados aí, né, atrás disso. Tô brincando. Tchau, gente. Deus abençoe. Depois dessa ameaça.